Se você, assim como eu, lê no celular e tem raiva de toda hora se distrair quando chega alguma notificação, e se você está fazendo isso porque justamente não quer acumular muitos livros em casa, mas não quer deixar de ler, nesse vídeo eu vou te dar a solução perfeita que eu encontrei. Eu estava passando por tudo isso que eu te falei antes de conhecer o Kindle. Se você nunca ouviu falar desse aparelho, esse vídeo é para você, mas se você também já ouviu falar e não sabe se ele vai ser muito útil, continua comigo porque eu vou te mostrar como que você pode incluir a leitura no seu dia de uma forma estratégica usando o Kindle. Se você não tem o hábito da leitura e também não sabe por onde começar, eu vou te dar uma forma científica para você colocar o hábito da leitura e desenvolver ele ao longo dos dias de uma vez por todas. Além de te dar várias dicas sobre leitura, eu também vou contar como que está sendo a minha experiência usando o Kindle e como que eu pretendo me viciar nele de uma forma boa. E para mim, uma das melhores formas que a gente pode fazer isso é por meio da leitura. O meu primeiro motivo para ter comprado o Kindle é que eu preciso de alguma coisa para ler os tópicos dos roteiros dos vídeos, como eu estou fazendo agora. Só que o tablet que eu usava para fazer isso, ele ficou ruim. E também juntou com a minha vontade de não acumular muitos livros por mês, porque eu leio mais ou menos de 4 a 8 livros por mês. Além de ser financeiramente muito mais caro o livro físico, eu também iria acumular livros demais. Quando a gente lê no celular, além de ter a chance de ser atrapalhado por uma notificação, também tem o nosso cérebro pensando que aquele aparelho ali tem outras funções. Então você não fica ali totalmente concentrado, porque o seu cérebro quer passar para outra atividade, ele quer ir conferir se chegou notificação em algum outro aplicativo, mesmo que você faça isso com a internet desligada. Um livro que eu li há pouco tempo, que se chama Hábitos Atômicos, você já deve ter ouvido falar, o autor fala que cada hábito nosso, ele deveria ter, por assim dizer, uma casa. Por exemplo, a gente deveria ler de um determinado jeito, num determinado lugar, para o nosso cérebro acostumar com aquela tarefa. E aí, ler no celular, que é um lugar onde você também faz anotações, é um lugar onde você conversa, é um lugar onde você assiste vídeos, acaba deixando o seu cérebro de uma certa forma confuso. Eu vou confessar que eu fiquei um pouco resistente ao preço. Mas como eu falei, se for comparar com o livro físico, o livro digital ele sai muito mais barato. E antes de comprar, eu vi muitas resenhas de pessoas falando que um Kindle dura de 5 a 7 anos. E para mim, a utilidade que ele pode ter nesse longo prazo compensa o valor dele. Sem falar que é fácil carregar para qualquer lugar, a tecnologia dele não irrita as vistas. Não sei se dá para ver, porque não tem como eu mostrar e aí olhar para ver como ele tá. Mas a tela, o brilho dele tá desligado e ainda assim eu consigo ler perfeitamente durante o dia. E à noite, antes de dormir, eu também uso ele, mas aí eu coloco o brilho no 3 ou 4, ele já fica ótimo, já dá para ter uma ótima experiência e o melhor, não clareia demais, então não atrapalha o meu marido que fica perto de mim, o meu filho. Então assim, perfeito. E para conservar ele ainda mais, eu comprei a capa dele original e também comprei o carregador original, porque eu não quero que a bateria dele vicie, porque eu quero usar ele por muitos e muitos anos. O link de todos eles eu tô deixando aqui na descrição. Outra coisa também, ele é à prova d'água. No site da Amazon fala que você pode colocar, se eu não me engano, é até 2 metros, ele fica submerso. Eu não vou testar, mas eu achei interessante essa função, porque se a gente quer viajar e a gente quer fazer alguma leitura, alguma coisa perto da praia, perto da piscina, não vai ter problema respingar alguma coisa, esquecer, botar alguma roupa molhada, não vai danificar o aparelho. Agora falando das estratégias que eu estou usando ao longo do meu dia, por exemplo, se eu estou fazendo comida, enquanto eu estou esperando alguma coisa ficar pronta, ao invés de pegar o celular e, como eu falei no vídeo anterior, ficar rolando feed à toa, eu prefiro pegar o Kindle e continuar o livro que eu já estou lendo. No vídeo anterior também falei sobre ficar 1 hora à tarde sem o celular, e aí eu aproveito para ler. Às vezes o meu filho está acordado e enquanto ele está brincando e tal, eu estou lendo. Às vezes eu deixo o Kindle de lado para poder também brincar com ele. E às vezes ele está dormindo, então nesse período eu aproveito e continuo a minha leitura. Pode parecer pouco que ao longo do dia
a gente pegue para ler 5, 10 minutinhos nas brechas que a gente tem. Mas se você, assim como eu, vive no mundo real, que nem sempre a gente tem aquele momento perfeito, como aparece nos filmes, embaixo de uma árvore que você pode se dedicar uma tarde a ler um livro, a gente pode aproveitar esses pequenos momentos ao longo do nosso dia. E a verdade é que muitas vezes a gente pega esses momentos para olhar o Instagram, para olhar o TikTok, mas a gente poderia estar fazendo uma coisa muito mais útil, que eu considero que é a leitura. Mesmo que pareça pouco, ler alguns momentos por dia, no longo prazo vai fazer diferença. Você vai estar cultivando o hábito da leitura. A gente superestima o que pode fazer em 3 meses, que é eu vou ler 10 livros em 3 meses e a gente não consegue, mas subestima o que a gente pode fazer em 3 anos. Em 3 anos, com certeza, você consegue ler muito mais do que 10 livros, aproveitando as brechas que você tem ao longo do dia. Com o Kindle, você tem muita opção de livro disponível pela Amazon até hoje, até livro em inglês. Eu nunca achei um livro que não tenha lá. Fora que tem muitos livros que eles são tão antigos que já estão em domínio público. Então você pode baixar, não é considerado uma forma de pirataria. E tem gente também que coloca livros ali piratas. O Kindle aceita o formato PDF e aceita o formato EPUB. Esse roteiro mesmo aqui eu coloquei no formato EPUB e tô conseguindo ler como se fosse um livro original da Amazon. A bateria dele dura muito e a capa, além de ser anti-impacto, ela também coloca ele em modo descanso quando você fecha. Eu vi algumas pessoas sugerindo deixar ele sempre em modo avião e só ligar o Wi-Fi para poder baixar os arquivos para ele, e é o que eu tô fazendo. E durante o dia eu não uso brilho nenhum. Só à noite que eu coloco no 3 ou 4 e já fica uma leitura super confortável. Sem falar que nele a gente pode ter vários livros ao mesmo tempo. A memória dele é boa e os livros eles ocupam bem pouco espaço. Fora que para o cérebro ler 2 ou mais livros ao mesmo tempo é muito bom, é uma ótima fórmula de estímulo saudável para ele. O que eu faço é que eu gosto de ler livros que têm mais a ver com a minha espiritualidade de manhã, que é a minha primeira hora do dia. Eu gosto de ler a Bíblia e algum outro livro que reforce a minha espiritualidade. E à tarde eu gosto de ler livros sobre feminilidade, sobre desenvolvimento pessoal. E à noite eu ainda não comecei, mas eu tô querendo começar de noite ler livros de romance, porque eu já vou estar ali mais com sono, não vou precisar de tanta concentração, é mais para pegar ali no sono. Por enquanto, eu tô só continuando os mesmos livros que eu leio de tarde. Mas eu tô para adquirir romance também para poder ler nesse horário. Um que eu tô querendo muito ler é Assim que Acaba. Eu já vi até o trailer, mas antes de ver o filme, eu nem sei quando que vai lançar o filme, eu só vi o trailer. Mas eu quero ler antes de sair o filme. Se você já leu, deixa aqui tua experiência, se você gostou. A minha ideia com o Kindle é substituir a facilidade do celular por ele. Porque se a gente quer trocar um hábito que a gente já tem por outro que seja mais saudável, a gente precisa fazer que esse outro ele se torne fácil para o nosso cérebro acostumar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre hábitos. Tem várias outras formas de você criar sistemas que você consiga implementar hábitos saudáveis na sua rotina. E falando sobre cérebro, o hack que eu vou te dar aqui, provavelmente é a informação mais importante desse vídeo, é que se você não tem o hábito da leitura e você quer começar a ler, você precisa entender por que você perde o foco quando você está lendo. Já aconteceu com você de você estar lendo ali as palavras, mas você não está conseguindo compreender. Você passa a página e fala, meu Deus, o que eu li na página anterior? Isso é porque o nosso lado esquerdo do cérebro, ele é a parte mecânica, é o que faz a leitura ali, por exemplo, de uma placa que a gente está vendo na rua. Mas o nosso lado direito, que é o lado criativo, ele entende que não precisa registrar tudo o que a gente lê, porque senão o cérebro ficaria muito cansado. Então o que o lado criativo faz? Se não está interessando a ele, ele descarta aquela informação. E é aí que quando você está no meio da leitura, do nada o teu lado direito vai lá, começa a vaguear, pensar nas roupas que está lá perdida no varal, que você ainda não buscou, e você não consegue concentrar no que de fato você está lendo. Agora, qual que é o hack para você conseguir conectar esses dois lados numa leitura? É você começar por livros que são mais sensoriais, como por exemplo romance, que fala muito de como que é o lugar,
e o fulano estava assim. Ele fala muito sobre o que você vai sentir, você se imagina na cena. Então junta o teu lado racional e o teu lado criativo na mesma informação. E como o foco, a leitura é algo treinável, conforme você começa lendo romance, ficção, que são livros mais sensoriais, você vai pegando o hábito da leitura. E aí depois você consegue ir para livros de estudo, livros de autoajuda e por aí vai para os livros que você quiser ler. Essa é com certeza a melhor forma que você tem, baseada na ciência, para adquirir o hábito da leitura e desenvolver essa habilidade. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo, deixa a sugestão de vídeo também que você quer ver por aqui. E meu último vídeo falou sobre minimalismo digital, se você não assistir também tá muito bom. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Tchau, moto. E moto. Eu acho que ainda tá muito... Caramba, gente! O cérebro já não tá funcionando mais. Gente, e aí vai ficar isso aí. Ele